Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Olá! O comportamento de qualquer ser humano é orientado por valores. Compartilhar valores representa o vínculo mais forte entre as pessoas, nas famílias, equipes e comunidades. O líder inspira sua equipe através dos valores em que ele ou ela acredita. Inspirar pelos valores. Este é o tema do 6º episódio do Líderes em Ação, Conversas com César Souza. Valores, eu diria que é a parte intangível da liderança. Na minha experiência, não tenho nenhum receio de afirmar que valores talvez sejam uma das partes mais importantes em assegurar a médio e longo prazo a competitividade de uma empresa e a legitimidade de um líder perante os seus liderados. Se eu tenho um chefe, eu tenho alguém que eu tenho que obedecer e que eu temo. Se eu tenho um líder, eu tenho alguém que eu respeito. O líder ou a líder é aquele que consegue inspirar, animar e motivar a partir de valores. O que é um valor? É aquilo que faz com que eu faça algo com sentido. Sentido como significado e sentido como direção. Um dos principais desafios de um líder dentro de uma empresa é aquele de alinhar os valores dos diferentes membros da sua equipe. Aliás, eu diria que um dos maiores venenos da vida organizacional é a falta de integração entre as diferentes áreas dentro de uma empresa. Acredito até que nos balanços de uma empresa, nos demonstrativos financeiros, deveria existir uma rubrica que conseguisse monetizar e quantificar quanto significa para a empresa, qual é o custo invisível para a empresa decorrente da falta de integração entre os membros de uma equipe e entre equipes e departamentos dentro de uma empresa. E eu não tenho receio de dizer, na minha experiência, que cerca de 25% a 30% do custo de qualquer empresa que eu conheço advém dessa falta de integração e dessa falta de comunhão de interesse e de valores e dessa presença de conflitos dentro das organizações. Mas se nós formos olhar a causa desses conflitos ou a causa dessa falta de integração, nós vamos ver sempre que é por problemas de comunicação e por problemas de desalinhamento de valores. Quer dizer, são pessoas que partem de pressupostos diferentes, de dogmas diferentes, de verdades diferentes, de valores diferentes, de formas de perceber o mundo diferentes, e isso leva a que no comportamento explícito que ocorre nas empresas, os conflitos acabem ocorrendo. Eu acho que primeiras vamos dizer, forças de um líder, eu acho que tem a ver com seus valores internos. Um líder forte não será nunca forte se ele tiver valores frágeis. Um dos principais papéis que um líder tem que exercer, e talvez esse seja o seu maior desafio, é de conseguir um alinhamento de valores entre as diferentes pessoas e entre as diferentes áreas de uma mesma empresa. Como é que ele consegue esse elemento de valores? É tentando ver aqueles que ele precisa consolidar, que as pessoas já praticam, que já existem na empresa, mas que precisam ser consolidados. Alguns valores que talvez a empresa tenha que adquirir e que tenha que praticar de uma forma mais uníssona. E alguns valores que alguns membros da equipe ou da empresa praticam, mas que deveriam ser desenfatizados ou desestimulados ou até mesmo eliminados. Então, o valor que eu gostaria de ter no trabalho é o reconhecimento profissional. O relacionamento humano e o meio ambiente também. Promover sonhos para as pessoas. O valor mais alto para mim de qualquer pessoa é uma verdade. Na minha experiência convivendo com várias empresas, vários lugares do mundo, eu consigo perceber alguns valores que são, de uma certa forma, universais. Um dos principais é a ética, fundamental, que a organização tenha como valor a ética sempre, em todos os níveis, praticada em todos os níveis. Segundo, a integridade nas decisões, no momento das escolhas que os executivos têm que fazer. Terceiro, respeito ao outro, respeito ao ambiente, respeito ao social. O engajamento de valores é muito importante, é de fundamental importância para a gente reter e desenvolver as pessoas hoje. Porque as pessoas querem ver se a empresa tem valores de sustentabilidade, se a empresa tem valores relacionados com o meio ambiente, princípios de ética e integridade ao fazer negócio. Quando existe isso dentro da organização, as pessoas se sentem engajadas porque seus valores pessoais vão estar engajados com os valores da organização. Além desses valores que eu diria ser mais universais, tem alguns que, de acordo com a cultura da empresa, eu acho que são bastante positivos quando são bem praticados, disseminados em todos os níveis da empresa. Um é o foco no cliente, a colocar o cliente no centro do organograma da empresa. Isso é um valor.
O outro é o foco no resultado. Quer dizer, tem empresas que são mais interessadas no processo, nos sistemas, do que no resultado. Uma empresa que tenha como valor central o foco no resultado, ela vai privilegiar mais a consecução dos resultados do que simplesmente os processos e os seus sistemas. Descentralização pode ser outro valor também importante na vida da empresa, porque a descentralização reflete, assim, confiança nas pessoas. Então, por trás de você, às vezes, uma política de descentralização, está embutido ali um valor chamado confiança. E confiança é uma matéria-prima importante na vida organizacional. Uma das bases para a liderança inspiradora é a confiança que os colaboradores depositam no líder. A cena faz parte da peça Henrique V, do grande dramaturgo William Shakespeare, e ocorre na véspera da Batalha de Agincourt, durante a Guerra dos 100 Anos. Os ingleses estão em absoluta inferioridade numérica. Um general inglês lamenta a falta de homens. O rei toma a palavra. Se estamos destinados a morrer, nosso país não tem necessidade de perder mais homens do que os que temos aqui. E se devemos viver, quanto menor nosso número, maior será a honra para cada um de nós. Os ingleses venceram. As baixas foram de 10.000 franceses e 1.500 ingleses. É como se um time de futebol de 2 jogadores tivesse vencido um adversário com um time completo. A gestão dos valores dentro de uma organização é bastante complexa. Como é que essa complexidade se dá? Eu sempre penso assim, é como se fossem círculos concêntricos, inúmeros círculos concêntricos, começando assim de fora, do mais externo para o mais interno. Assim, valores, por exemplo, de países. Quando a gente olha a cultura nórdica de alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, etc., é um certo padrão de valores que está embutido ali. Depois a gente vê entre regiões diferentes. A gente pega aqui o Brasil, por exemplo. O Brasil tem 5 ou 6 regiões, como se fossem 5 ou 6 países diferentes. E se uma empresa de Curitiba vai implantar uma filial na Zona Franca de Manaus, vai ter que entender que não adianta chegar na Zona Franca de Manaus com a cabeça paranaense. Ela vai ter que chegar lá com a cabeça local. Ela vai ter que ser glocal, como eu chamo. Global no pensamento, local na ação. Depois nós vemos a nível dentro de uma empresa, diferentes áreas. Valores do pessoal da área de marketing é muito diferente de valores do pessoal da área de produção. Numa família, valores diferentes devido até às gerações. Então tem o pai, 60, junto com a sua mulher, a mãe, e tem filhos de 30, uma relação. Aí de repente surge um filho temporão de 15 anos de idade. A relação é completamente diferente. Como eu sou mais jovem, muito mais jovem que eles, então às vezes eu acho uma coisa certa e eles nem sempre. Então acho que isso às vezes causa um pouco de conflito. O maior conflito entre eu e meus pais é de fato a liberdade que eu tenho desde que sou mais novo e minha mãe não entende muito bem isso. Quando eu precisava mandar eles estudar e horário de dormir também, que é muito difícil de cumprir. A maior situação de conflito eu e minha filha é quando ela me pede uma coisa que não está ao meu alcance no momento. É bem complicado. 7 anos. No corte mais central desse conjunto de círculos concêntricos que eu estou tentando demonstrar aqui, está o indivíduo. Muitas vezes as pessoas têm valores que são contraditórios, ou valores que são diferentes à medida que o tempo passa, em circunstâncias diferentes de vida. Então veja, valores pode ser visto agora olhando o círculo concêntrico de dentro para fora. Nível do indivíduo, membros de uma família, áreas diferentes dentro de uma organização, regiões dentro de um país e entre países de uma forma completamente diferente. Essa aqui é a complexidade da gestão de valores e todo líder tem que estar atento, porque só entendendo isso é que o líder vai poder empaticamente se colocar sempre no lugar do outro e inspirar as pessoas através dos valores. Eu acho que o líder do século XXI é aquele que cria um espaço, um ambiente cultural para a emergência de talentos. É saber ouvir, é saber entender expectativas, é saber dialogar. Reconhecer e respeitar o indivíduo de cada um, as diferenças de cada um e potencializar isso para que o todo sempre seja maior do que as partes. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Muita gente me pergunta assim, você conhece pessoas que
caíram na sarjeta porque cometeram erros graves como executivos, né? Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Por erros graves, ninguém. Agora, vários porque abriram mão dos seus princípios e valores. Então é assim, a liderança está estruturada em cima de integridade, princípios e valores. Se você abrir mão da sua integridade e se dividir em dois, você já perdeu. Perdeu, aí já acabou. Mas se além disso você abre mão dos seus princípios e você não trabalha de acordo com os valores que você professa, aí você perde a sua identidade. Então, a primeira perda é a perda da integridade, a segunda perda é a perda da identidade. Aí você sumiu, aí você desaparece no mercado. Existem várias definições sobre o que seja cultura empresarial. Montanhas de livros escritos sobre isso, várias teses acadêmicas. Cultura empresarial para mim é uma coisa bastante simples, apesar da complexidade do que é colocado aí em termos de tese. Eu gostaria de ilustrar isso através de uma experiência que eu tive como um dos responsáveis na empresa que eu trabalhava, pelo difusor da cultura dessa empresa. Eu ia sempre nos canteiros de obra da empresa. E uma vez eu estava em Aracaju, no estado de Sergipe, literalmente debaixo de uma jaqueira, com o pessoal todo de uma obra que estava sendo executada durante os intervalos lá da obra, num sábado à tarde. E comecei exatamente com essa pergunta, o que é a cultura empresarial? O que é uma cultura empresarial? E saí explicando. Em determinado momento, um mestre de obra me interrompeu e disse: Dr. César, não precisa explicar mais, eu já entendi tudo. Cultura é o jeitão que nós faz as coisas por aqui. E nesse momento a vontade que eu tive foi de dar um título de Dr. Honoris Causa a esse mestre de obra, porque ele entendeu a essência do que é a cultura de uma empresa. É o jeitão que nós faz as coisas por aqui. Existem alguns exemplos notáveis de empresas que possuem sua cultura empresarial claramente explícita, definida e, mais importante, disseminada e praticada. É como se ela estivesse assim na corrente sanguínea das pessoas. Um dos casos notáveis é o caso da 3M. Um dos símbolos da cultura da 3M chama-se inovação. Quer dizer, uma cultura, uma empresa inovadora par excellence, ou seja, uma cultura da inovação que está ali praticada, e que a cultura é tão importante da inovação que virou a estratégia da sua empresa. Outro caso notável aqui no Brasil é o da Odebrecht. É uma empresa que tem uma cultura muito clara em termos de respeito ao cliente, de respeito à pessoa e de confiança nas pessoas, da cultura do foco no resultado, a cultura da descentralização, a cultura de parcerias, desenvolver parcerias. Quer dizer, estou colocando aqui 5 pilares da cultura dessa empresa, que são fundamentais. Outra empresa que também, no meu modo de ver, é notável pela sua cultura, da forma como ela é praticada e disseminada na empresa, é a Nestlé, que é uma das maiores multinacionais do mundo e que tem alguns pilares que são fundamentais no ponto de vista da sua cultura. Um deles, e um dos mais importantes, é a qualidade. A Nestlé é uma empresa que eu diria até obcecada com a qualidade. Segundo, pessoas, as pessoas que lá trabalham, as pessoas sempre em primeiro lugar. Se você me pergunta qual é o seu termômetro em termos de organização, é o ambiente e o semblante das pessoas. Eu gosto de trabalhar com gente que tem satisfação de estar aqui todo dia, e saio no final da tarde ou à noite com a sensação do dever cumprido. Seria muito fácil se houvesse assim uma prescrição com a lista completa assim, dos 10 mandamentos de uma empresa no que diz respeito à cultura empresarial. Assim, depois de N pesquisas feitas em vários lugares do mundo, chegamos à conclusão de que existem 10 mandamentos que são a cultura perfeita de uma empresa. Isso seria muito fácil. Eu reduziria, contudo, esses 10 mandamentos da cultura ideal a apenas 3, porque para mim são fundamentais. São 3 valores que não devem faltar em nenhuma empresa, que é a ética, a transparência e o respeito às pessoas, acompanhada de integridade. Eu acho que hoje é fundamental para alguém ser líder e ser um líder de sucesso ainda mais, é saber compor com as pessoas da sua equipe, da sua cadeia produtiva, do mercado. Hoje o líder empresarial ele precisa cativar toda a comunidade em que ele está inserido, não só o dono da empresa que gera o resultado para ele.
Nós vivemos um momento de intensa movimentação entre as empresas, num processo muito grande de fusões e aquisições. Muitas vezes as pessoas dormem sendo funcionários ou empregados ou colaboradores de uma empresa e acordam no dia seguinte, quando veem no jornal, já pertencem a um outro grupo empresarial. Eu sempre gosto de dizer que toda vez que há fusão, há também confusão. Principalmente essa confusão não é entre os assuntos objetivos da empresa, porque normalmente é feito um processo de avaliação muito grande do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de produtos, do ponto de vista dos ativos da empresa, do ponto de vista jurídico, mas o que não é feito checklist nas empresas é do ponto de vista da cultura das empresas. E não existe nada pior, no meu modo de ver, quando duas empresas com culturas diametralmente opostas, uma resolve comprar a outra. Uma que é muito centralizada, a outra que é muito descentralizada. Uma que toma decisões rápidas, a outra que é muito vagarosa. Uma que tem um foco muito grande no resultado, a outra que tem um foco muito grande nos processos. Quando há um fracasso num processo de fusão e aquisição, e eu chamo esse processo de pororoca cultural, lá na Amazônia, quando as águas do rio se encontram contra as águas do mar, muitas vezes o choque é tão violento que ele chega a ser ouvido a 8 quilômetros de distância. E eu, às vezes, ouço, a mais de 8 quilômetros de distância, o ruído, o barulho entre o choque de culturas, entre empresas, e tenho visto isso com uma frequência bastante grande, porque as pessoas não se dão o trabalho de olhar aquele diferencial. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando há um fracasso, processo de fusão e aquisição, não é por falta de mercado, nem por falta de tecnologia, nem por falta de capital. É por falta de afinidade entre as culturas, entre as pessoas de duas diferentes empresas. E quando o cuidado não foi tomado em tempo hábil para haver uma preparação para que esse choque fosse amortecido e que talvez daí surgisse uma sinergia muito melhor. Infelizmente, as histórias de fracasso nos processos de fusão e aquisição são muito maiores do que as histórias de sucesso. A estatística é mais ou menos a seguinte: existe uma média de 8 fusões e aquisições por dia no mundo nos últimos 10 anos. Desse enorme número, apenas 9%, o valor resultante é superior ao valor dessas duas empresas antes delas decidirem se fundir. Essa pororoca cultural, que é muito mais facilmente percebida quando duas empresas resolvem se fundir ou quando uma adquire a outra, quando há esse chamado processo de fusão e aquisição, ela não ocorre só nesses momentos, ela está ocorrendo hoje, eu percebo com intensidade muito grande, dentro de cada empresa. E ela está ocorrendo porque existe uma nova onda chegando nas empresas, que é causada por um número enorme de pessoas da chamada geração Y, que tem valores diferentes, que tem cultura diferente daquela dos líderes já estabelecidos e já mais antigos dentro de uma organização. Eu tenho 37 anos de idade. E a juventude dos 20 aos 25 anos hoje é muito diferente da minha. É muito mais imediatista, não tem paciência para nada, acha que com 1 ano ou 2 anos de profissão já é o suficiente para se considerar uma pessoa sênior, uma pessoa com bastante conhecimento. Eu acho bem interessante conviver com pessoas bem mais velhas no trabalho, porque você amadurece bastante, né? Principalmente profissionalmente, eu acho isso muito importante para a carreira, né? É uma forma de você aprender com a experiência dos outros e mais uma forma de crescer, não só trabalhando em si, mas pelo convívio. As pessoas falam muito sobre conflito de gerações e esquecem de ver a beleza do encontro de gerações. Se os mais velhos pudessem perceber o quanto os jovens estão nos ensinando o mundo novo, o mundo que é imediatista, o mundo que você não manda uma carta e fica esperando uma resposta, que é real time, que você tem as respostas daquilo que você busca, e a gente pudesse aprender e crescer juntos, o jovem mostrando então para a gente quem é esse novo mundo e a gente ensinando esse jovem o que é o mundo corporativo, os dois sairiam ganhando. Conviver com pessoas mais jovens, o trabalho é ótimo. Eu trabalho com uma equipe de garotos que têm menos idade do que eu tenho de empresa. Tenho 26 anos numa empresa que eu trabalho e a maioria deles tem em torno de 20, 21 anos. É muito bom. Oxigênio, boas ideias, alegria, inclusive. Conviver com pessoas mais velhas no trabalho é bacana para mim, eu consigo aprender mais, consigo me interagir mais, as pessoas conseguem passar mais coisas bacanas para mim no meu trabalho, vida pessoal e profissional. Eles têm uma forma diferente de se relacionar e a gente procurou entender essa forma e fazer com que eles encontrem aqui no banco um ambiente propício para que eles possam se relacionar. Basicamente trabalhando com muita rede social, a forma de conversar entre eles é diferente, patrocinando muita participação, eles querem participar, eles querem entender que parte da obra eu estou construindo e a partir daí ele sabe
entender o todo, então ele consegue fazer a parte dele. O meu alerta para os líderes atuais é esse: cuidado, porque não existe cultura certa. Cuidado para não anestesiar aquilo de bom que pode estar vindo de uma nova cultura. E busque sempre a síntese. Aprenda a conviver empaticamente com a futura geração Y. Busque identificar esses líderes da geração Y e tente ver qual é a convergência de cultura que é o melhor para a vida da sua empresa daqui para frente. Eu tenho observado 3 características básicas nos líderes que inspiram pelos valores. A primeira delas é a humildade. Normalmente são líderes que sabem lidar muito bem com a humildade. Não têm arrogância de pretender ser melhor do que os outros. Isso facilita a inspiração pelos valores porque adquire o respeito daquelas pessoas que eles lideram. Quando um líder erra e ele demonstra isso aos seus liderados, reconhece isso e faz algo para poder recuperar isso, ele vai conquistar a admiração dos seus liderados. É o contrário do que muitas vezes as pessoas pensam. A segunda característica é a educação pelo exemplo. São líderes que buscam inspirar pelo exemplo. Eles falam muito mais aos olhos das pessoas, dos seus liderados, do que aos ouvidos. Não ficam apenas com discursos. Eles procuram uma coerência grande entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. Por isso que eles têm um alto grau de legitimidade. About 5 years ago, I ran a mission for a church in Canada, and I had 500 young people reporting to me. So every day for a month, I would button my coat. At the end of the month, every one of them buttoned their coat. And then the next week, or next month, I would leave my coat unbuttoned. And at the end of the month, everybody unbuttoned their coat. And it was interesting to me, I never said a word. People just watched what I did, and they followed the example. I think leaders have to be very aware of what we call executive presence or mindfulness. Are you aware of how your behaviors are coming across to others? So a leader who gets to a meeting late sets a tone in the whole company that you come late. I work in another company, we start every meeting 2 minutes early, because that's what the leader does. Acho que é fundamental para você ser líder de alguma coisa, é você seguir todos os valores, tudo aquilo que você definiu, desde a sua missão, visão da companhia, tudo, mas o mais relevante, aqueles valores que você definiu como aquilo que pode conduzir a sua empresa, que você o tempo todo obedeça você mesmo 100%. Isso é fundamental. A terceira característica que eu observo nesses líderes inspiradores pelos valores é que eles sempre procuram criar um clima de integridade, um clima de criatividade, de inovação e de questionamento permanente. Ou seja, eles acreditam que o questionamento é que é a base do crescimento. So number one is courage. I think we live in a world where we need courage. We live in a world where you have to work, you have to be bold because we're in a time of bold change. And I've always felt that life is too short to work on inconsequential problems. So that is number one. Number two, which may sound kind of weird, you also need a lot of humility. Because the world is changing so fast, we are all becoming obsolete at an accelerating rate. And leaders get their organizations into trouble when they cannot write off their own depreciating intellectual capital. So you have to be very humble about what you believe. You have to regard everything you believe about your organization, how you lead, how you do business, as simply a set of hypotheses that are forever open to disconfirmation. Number three, I think you have to be a contrarian. You have to be willing to challenge conventional thinking because we live in unconventional times. But the role of the leader is to constantly bring out those deep assumptions that people are not challenging, not questioning, bring them up to the surface and ensure there's a really robust conversation there. Na minha vida pessoal, eu procuro me pautar por 3 valores principais. O primeiro deles é a integridade. Eu acredito firmemente que a integridade é a matéria-prima mais importante de qualquer profissional, de qualquer pai de família, qualquer membro de uma comunidade. A integridade é fundamental. Segundo é a ética envolvendo assim o respeito pelo outro, o respeito pelo meio ambiente, o respeito à opinião da outra pessoa. O terceiro valor é o da transparência. Eu acho que esse valor, inclusive, ele está virando uma obrigação fundamental até pela tecnologia. A tecnologia está fazendo com que cada líder seja transparente. Não dá mais para tentar enganar os outros, porque hoje, mais do que nunca, mentira tem uma perna muito curta. Como traduzir valores em comportamentos no dia a dia, ou seja, em atitudes? Quais são as atitudes que todo líder deve ter? Quais devem ser eliminadas? De quais não podemos abrir mão? É isso que vamos ver no próximo episódio do Líderes em Ação, Conversas com César Souza. Para aprofundar a reflexão sobre o tema apresentado nesse programa, visite nosso site www.lideresemação.com.br
e participe da comunidade virtual que está discutindo o tema liderança. Hoje, nossa sugestão de filme é Avatar de James Cameron, que mostra o embate entre duas culturas de valores antagônicos. Aproveite este belo filme e até o próximo programa. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.